E aí, galerinha, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, iremos comentar alguns exercícios, atividades, ou itens e questões sobre as ditaduras militares na América Latina. Falando aí desse movimento presente, essas ditaduras civis, militares, na verdade, na América Latina, principalmente aqui na década de 60 e 70, algumas delas, inclusive, se estendendo até o início da década de 1990. Começou no Brasil com o golpe de 64, mas se espalhou para a Argentina, para a Bolívia, para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile. Então, ditaduras militares, civis, porque nós temos o apoio de setores da sociedade civil, setores conservadores, e eu diria até mesmo setores empresariais, e lógico, até o próprio capital internacional vai apoiar essas ditaduras. Então nós iremos observar, nesses exercícios comentados, iremos observar que esses governos civis militares, essas ditaduras, elas acabaram se comprometendo com um Estado antidemocrático, onde nós teremos cancelamento de eleições, onde nós teremos extinção de partidos políticos, onde nós teremos a cassação de mandatos parlamentares, a retirada de direitos constitucionais individuais, prisões, exílios, desaparecimentos, torturas, perseguições, assassinatos, onde nós teremos modelos econômicos comprometidos com uma linha de desenvolvimentismo, ou até mesmo o caso do Chile com uma linha neoliberal, onde nós teremos manifestações de oposição, muitas delas pacíficas, outras de uma forma violenta. Então, a partir desses exercícios comentados, nós iremos observar algumas das características e até mesmo como se comportaram esses governos civis militares, ou essas ditaduras civis militares na América Latina, principalmente aqui na década de 1960 e 70. O primeiro item do Enem 2016, onde o fragmento, então tome muito cuidado, dê uma olhada bem para o fragmento, pense o fragmento, porque aí vai ficar mais fácil você olhar lá o enunciado que ele está fazendo, ou o comando que ele vai dar para a questão. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul, entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do Brasil e do Paraguai, do general Stroessner, foi a vez da Argentina, em 1966, da Bolívia, de 66 a 71, do Uruguai e Chile, 73, Argentina, novamente em 76. É onde nós teremos a presença dessas ditaduras civis militares na América Latina. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civis militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional, aquela ideia de que eles estavam no poder para garantir a ordem e o progresso, principalmente frente às prováveis ameaças comunistas. E tendo como principais características um anticomunismo militante. Olha só, a identificação do inimigo interno. O inimigo interno seriam aqueles adeptos ao comunismo. A imposição do papel político das Forças Armadas no comando desses governos. E a definição de fronteiras ideológicas, principalmente em relação à ideologia do capitalismo imperialista, que é a ideologia desses governos, dessas ditaduras civis militares. E a Operação Condor, que contou com a participação desses países do Cone Sul, com a participação do Paraguai, do Brasil, do Uruguai, do Chile, da Bolívia, da Argentina, foi uma operação justamente para quê? Para poder fiscalizar o sistema de vigilância, onde esses países trocavam informações
sobre os seus opositores, principalmente daqueles que estariam envolvidos em ações guerrilheiras, né? Então eles trocavam figurinhas ou informações, né, para poder justamente observar, né, o papel dessa oposição, ou seja, observar os passos dessa oposição aqui na América Latina. Aí lá vem um comando, né? Olha só o comando, basicamente, da questão. E a operação, se ela está vigiando a oposição, se ela está vigiando aqueles contra o regime, significa dizer que ela quer reprimir os seus opositores, que é o objetivo final da Operação Condor. Levando-se em conta o contexto em que foi criada a referida Operação Condor, tinha como objetivo coordenar o quê, galerinha? Coordenar a repressão dos ativistas opositores, a repressão daqueles que estavam se manifestando contra esses governos antidemocráticos, contra esses estados de exceção, contra esses governos ditatoriais. Resposta, letra D de dado. Vamos olhar os distratores. Letra A. Modifica limites territoriais? Pelo contrário, define até fronteiras ideológicas, como o próprio fragmento coloca. A sobrevivência de oficiais exilados, tá? Pelo contrário, ela está de olho nos opositores, militantes. Interferência de potências mundiais? Não, porque são países do Cone Sul que vão formar a Operação Condor. Implantação de governos nacionalistas? Pelo contrário, implantação de governos comprometidos, inclusive, com o capitalismo imperialista, acima de tudo, norte-americano. Segundo item do Enem PPL 2012, olha só o fragmento. Enquanto houver um só assassino pelas ruas, nossos filhos viverão para condená-lo por nossas bocas. Né? Enquanto houver um só assassino pelas ruas, nossos filhos viverão para condená-lo por nossas bocas. Ou seja, nós temos uma expressão de uma das principais lideranças feministas, mulher, em um movimento que ocorreu em plena época da ditadura civil-militar na Argentina. A Hebe, nós temos aqui uma frase da Hebe, contra a ditadura militar civil argentina e o seu autoritarismo, principalmente em relação ao desaparecimento dos seus filhos. É o movimento da mãe das praças de maio, que começou com as mães, depois temos avós, filhos, filhas, tios, parentes, as mães da Praça de Maio, né, que justamente lutam contra ações repressoras, ações de desaparecimento que eram praticadas na época pelos governos civis militares ou pelas ditaduras civis militares da Argentina. Então, é um movimento da mãe das praças de maio, um movimento que, na verdade, se opôs ao fechamento político, à repressão, à ditadura e às práticas de desaparecimento. Observe o comando que eles vão dar para o item, né, o enunciado. Olha só, o movimento das mães da Praça de Maio foi criado na Argentina durante o período da ditadura militar, 76 a 83. Aí lá vem o comando, olha só. A declaração resume o objetivo do movimento, demonstrando que sua causa foi. A sua causa foi, resposta, letra D de dado. O desaparecimento de cidadãos, os filhos dessas mulheres desapareceram, que é uma das principais práticas de repressão dessas ditaduras militares, civis, na América Latina. A prática de desaparecimento que aconteceu aqui no Brasil, né? Que aconteceu basicamente no Brasil. Eu mesmo tenho um tio, né, que era jornalista, na época ele morava no Rio de Janeiro, inclusive tem um primo que é historiador e filósofo, que ele tem uma série de documentos que provavelmente comprovam que ele teria desaparecido por conta de ações, porque ele era um jornalista que criticava o regime e nunca mais se soube da existência dele. Ele saiu para comprar pão e nunca mais voltou.
E até hoje não se sabe, né, onde está, por exemplo, os restos mortais. No Brasil, ainda se soube a partir de um movimento que aconteceu no governo Dilma, né? Nós tivemos basicamente um movimento que foi justamente para saber onde estavam milhares de desaparecidos, né, políticos, a Comissão da Verdade. A Comissão, na verdade, ainda conseguiu encontrar os restos mortais, né, de alguns opositores do regime no Brasil que acabaram desaparecendo, né, durante a ditadura civil-militar brasileira. Então, nós temos um movimento que é contra o desaparecimento de cidadãos à mãe das praças de maio, provocado por uma ação repressora desse governo. Resposta, letra D. Vamos ver os distratores. Letra A. A fuga dos artistas. Não, ela não está se discutindo no movimento a fuga de artistas, mas o desaparecimento de pessoas, de cidadãos, de filhos. A escalada das mortes. Não é a escalada das mortes das guerrilhas, mas o desaparecimento praticado por uma repressão da ditadura civil-militar argentina. O aumento da violência provocada pelo desemprego, não está se discutindo isso. Letra E. O aprofundamento da miséria, não, é uma mãe querendo saber aonde está meu filho. Aonde está meu filho que vocês levaram? E não é só uma mãe, porque são várias mães que vão ali para a Praça de Maio e mesmo com toda a repressão, elas estão lá para saber aonde estavam seus filhos. Então, resposta, letra D de dado. Ok, galerinha? Beleza? Joinha? Então, vamos lá. Olha só. Aí nós temos uma questão, né? Agora é uma questão, porque quando se fala do Enem, se fala de item. Uma questão que caiu na UEMA em 2015, antes da mudança, né, do vestibular, a partir de 2016. Uma questão que nós temos uma imagem, né, dos jogadores, basicamente, da Argentina, certo? Num amistoso, e eles, basicamente, levaram, né, essa faixa, devolvam a Argentina, as Malvinas, ou melhor falando, das Malvinas à Argentina. As Ilhas Malvinas pertencem à Argentina. Até hoje, a Argentina, o Estado argentino, na verdade, quer a devolução dessa ilha, da Ilha das Malvinas. A Ilha das Malvinas, que é controlada pela Inglaterra. A Inglaterra, basicamente, ou o Reino Unido, né, controla basicamente essa ilha. E durante a ditadura militar civil na Argentina, o que ocorre? A ditadura militar, que estava numa crise sem precedentes, crise econômica, crise política, para tentar desviar as atenções da crise econômica e política que ela estava atravessando, ela acabou se envolvendo a Argentina numa disputa pela Ilha das Malvinas contra o Reino Unido, contra a Inglaterra. Os argentinos, a ditadura civil-militar argentina, acreditava até que os Estados Unidos iriam ficar ao lado da Argentina, até porque os Estados Unidos apoiaram esses governos militares e civis na Argentina, como na América Latina. Mas os Estados Unidos são aliado histórico da Inglaterra. Tanto prova que os Estados Unidos defenderam a posição que as Malvinas pertenciam ao Reino Unido, pertenciam à Inglaterra. A tentativa dos militares argentinos foi desviar as atenções diante da crise que a Argentina vivia naquele exato momento. A Argentina não só perdeu militarmente a guerra das Malvinas, ela perde para o Reino Unido, como a ditadura civil-militar na Argentina acabou se fragilizando ainda mais depois dessa derrota, o que favoreceu, evidentemente, a desarticulação ou processo de redemocratização do processo ditatorial ou do estado de exceção civil-militar na Argentina. Quer dizer, a vitória da Inglaterra na Guerra das Malvinas contra a Argentina acabou desestabilizando ainda mais as ditaduras civis militares na Argentina. Ok, galerinha? Então vamos para o comando aqui da questão. O que ele está pedindo? A faixa exibida faz referência a um conflito armado entre a Argentina e quem? É a Guerra das Malvinas. Entre a Argentina, repare, eles tiraram a palavra Inglaterra, mas eles colocaram o Reino Unido.
é a mesma coisa. Então, letra B de bola. Olha só, A faz referência ao conflito entre Argentina e Inglaterra, Argentina e Reino Unido, por territórios aqui na América do Sul, né? Já que a ilha fica em território argentino. Ok? Então, a resposta é a letra B. A Argentina e Uruguai não, Argentina e Chile também não, Argentina e Paraguai não, e Argentina e França também não. Argentina e Reino Unido, resposta a letra B de bola. Ok? E aqui nós temos a nossa quarta questão, da Fundação Getúlio Vargas, que caiu em 2020, caiu no vestibular passado. Um símbolo, né, que se a gente olha para o colorido é interessante. A gente olha para a imagem do nó, o nó quer dizer o quê? Não, né? Nó significa não, mas a gente olha para a imagem, é interessante, porque tem um distrator aí, uma opção errada, que simplesmente se o aluno olhar para a imagem, ele dá a ideia que esse nó é não ao movimento, certo, de homofobia, não ao movimento de preconceito, de gênero, né? Se você olha para o colorido, somente para o colorido, vai dar a ideia que basicamente esse movimento do não, que ocorreu no Chile, em 88, é um movimento basicamente, né, contra o quê? O homofobismo, contra a questão do preconceito de gênero. E, na verdade, o movimento de 88, ele não é um movimento de gênero, ele é um movimento político. Ele é um movimento da sociedade chilena contra a continuidade da ditadura militar de Pinochet. Ele é um movimento que vai simplesmente criticar a ditadura militar violenta e sanguinária que se estabeleceu no Chile desde 73. Em 1988, nós teremos um plebiscito no Chile, uma consulta popular. A população chilena ela vai ser consultada, né, se Pinochet poderia continuar comandando a nação chilena, certo? Comandando a nação chilena. E um detalhe interessante, o que se observa é que simplesmente a Pinochet, mais de 50% da população diz não. Mais de 50% da população ela vai basicamente dizer não ao continuismo de uma ditadura que perseguiu, de uma ditadura que abriu o Chile para uma economia neoliberal, de uma ditadura que assassinou, uma ditadura que foi responsável por desaparecimento, uma ditadura que personificou o poder nas mãos do general Pinochet. Observe que no Brasil nós tivemos vários presidentes ditatoriais, civis, militares. Castelo Branco, Costa e Silva, né? Mesmo aqueles da abertura como Geisel, Figueiredo. E no Chile você tem uma personificação ditatorial. A personificação basicamente em torno do Pinochet. Então esse plebiscito ele vai mostrar que a sociedade chilena ela quer se libertar, na verdade ela quer se livrar dessa ditadura civil-militar, concentrada nas mãos do general Pinochet. Uma sociedade que vai para as urnas, um plebiscito, e vai dizer não. Não ao quê? Ela vai dizer não à tortura, não a uma estrutura militarizada, não a uma economia neoliberal, né? Não, basicamente, ao Estado antidemocrático, não ao Estado, né, que se nós analisarmos um estado de repressão, mais de 50% da sociedade brasileira nesse plebiscito, ou da sociedade chilena, melhor falando, nesse plebiscito ela diz não. Observe que Pinochet, em 1990, né, você tem basicamente Pinochet, ele deixa o comando do Chile, né? Ele vai basicamente ser responsável por deixar o comando. Então, olha só, observe a imagem abaixo, né? Porque a partir de 1990 o Chile vai, quando eu falo que Pinochet cai em 1990, né? Após esse plebiscito do não, que foi fundamental para a queda de Pinochet, em 90 o Chile vai passar por um processo de redemocratização. Observe a imagem abaixo, assinala a alternativa correta acerca do plebiscito no Chile em 1988. O cartaz, olha só, refere-se à lei que
permitir o casamento homoafetivo, não tem nada a ver com isso. Critica a manutenção de ditaduras na América do Sul e representa o posicionamento daqueles que defendiam a continuidade da democracia, né, no Chile. Vamos ver. Letra C. Refere-se à ditadura chilena e representa o conjunto de partidos de oposição ao general Pinochet. Então, resposta, letra C, de casa. Refere-se à lei da anistia? Não. Posiciona-se contra a adoção do parlamentarismo no Chile? Também não. Resposta C, de casa, galerinha. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.